Vamos lá, pessoal, para mais uma aulinha. Vamos continuar então com os governos gerais. Vamos lá. A gente estava estudando, né, na última aula, o governo geral do nosso querido Tomé de Souza, e agora nós vamos para o governo geral do Duarte da Costa, tá? Então, de 1553 a 1557, o Duarte da Costa ele vai governar o Brasil. Tranquilo? O filho dele, Sardinha. O filho dele, que não nos calha saber o nome, tá? Não é importante o nome do filho dele. É um qualquer. Tadinho. Mas enfim, ele vai brigar com o Sardinha. Quem é o Sardinha foi o primeiro bispo, tá? Então, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que parece nome de espanhol e não de português, mas tudo bem. Ele vai ser o primeiro bispo do Brasil. A gente viu isso na aula passada. E ele vai brigar com o Sardinha. Ele vai brigar com o filho do Duarte da Costa. Uma intriga. Intriga de gente tola, né? E aí, o que vai acontecer é que essa briga vai cair por terra, porque o Brasil precisa unir forças para expulsar os franceses que agora estão no território a partir de 1555, né? A famosa França Antártica, que vai ser fundada então no Rio de Janeiro, né? Tentaram, né? Fizeram até aliança com os indígenas tamoios, certo? Os franceses eles vão tentar pegar esse território do Brasil ali no Rio de Janeiro, mas eles vão acabar não conseguindo. Isso a gente vai ver numa aula específica de invasões estrangeiras, tá? Mas, por enquanto, passando por cima, eles ficaram 12 anos aqui no Brasil, tá? A gente vai ter aí a chegada de vários jesuítas, inclusive José de Anchieta, que foi um cara muito incrível, tá? E convido vocês a pesquisarem sobre esse cara. Ele foi escritor, foi autor, ele foi de tudo. Ele fez muita coisa. Ele foi um cara muito proeminente nessa época, tá? O José de Anchieta. A gente vai ter uma situação. Chegaram esses caras, tá? Esses jesuítas, e eles vão aqui se deparar com os indígenas e eles vão pensar assim, cara, o indígena, ele é um povo inocente, ele é um povo que não conhece Jesus Cristo, não conhece Deus. Nós precisamos ensinar Deus para essa gente, tá? Então uma visão etnocêntrica, tá? De que os indígenas, eles seriam um povo não instruído, um povo não desenvolvido, tá? E aí eles vão criar as primeiras catequeses, as primeiras missões jesuíticas, tá? De ensinamento da fé cristã para os indígenas. Só que os colonos eles estão escravizando os indígenas, infelizmente, né? E os jesuítas não vão gostar nada disso. Não, pô, cara, o indígena ele não sabe nada, o indígena é inocente. Como é que tu vai querer escravizar? Cara, não digo que nenhum dos dois tá certo, tá? Os jesuítas eles estão certos em não querer a escravidão, só que com um motivo errado, né? Eles estão vendo a cultura indígena ainda como inferior. Então, de uma maneira ou de outra, tá errado, certo? Mas, no fim, até que foi útil para acabar com a escravidão indígena, certo? Porque vai ter essa rixa, então, entre colonos e jesuítas. Infelizmente, essa escravidão depois seria substituída pela escravidão negra. Mas o ser humano é uma desgraça, né? Essa é a verdade. E a gente vai ter então esse embate entre colonos e jesuítas, beleza? Só que isso não é mais a alçada do Duarte da Costa. Agora é a alçada do Mendes Sá. É o cara que vai tomar o poder em 1558 e vai ficar até 1572 governando o Brasil. Tranquilo? Ele vai então consolidar essa colonização, tá? Agora nós temos muitas pessoas habitando o Brasil, tá? A gente tem aí a galera que vem, que é criminoso lá de Portugal. Portugal vem e manda pra cá, né? Então, a prostituição, ela era condenada. Então, prostitutas vinham pra cá. Mendigos não eram bem vistos na sociedade. Manda pro Brasil. Ah, dane-se, vai lá, leva lá pro Brasil, né? Pessoas que cometiam algum tipo de infração contra a coroa. Pessoas que tinham grandes dívidas contra a coroa. Manda pro Brasil, excomunga essa gente. Leva lá pro Brasil que tá de boa. A gente não precisa ver mais esse povo tolo aí, né? E aí eles mandavam essa galera pra cá para então, né, essa gente colonizar, habitar o Brasil. E a gente vai ter, enfim, né, a colonização efetivada do Brasil. Beleza, galera? A gente vai ter o início do ciclo do açúcar, né? Lembrando que lá perdão, na capitania de Pernambuco, né, a gente vai ter o início dessa plantação de cana-de-açúcar para fazer nos engenhos de açúcar, né? Toda aquela situação do bagaço, né, enfim, daquela produção de cana-de-açúcar para refinar esse açúcar, tá? E a gente vai ter sim, tá? Essa, então, produção de açúcar e a gente vai ter esse enriquecimento da capitania de Pernambuco.
tá? E a gente vai ter esse início do ciclo do açúcar agora se expandindo para outras capitanias hereditárias, tá? E isso tudo no governo do Mendes Sá. A gente vai ter uma aula de ciclo do açúcar posteriormente, não se preocupem. Falando da escravização negra no Brasil, vai conversar também no governo de Mendes Sá, né? Porque vai ser uma alternativa para a escravidão dos indígenas, tá, galera? Então, o Mendes Sá, ele vai trazer essa solução, né? O governo dele, pelo menos, vai trazer essa solução de trazer negros para serem escravizados no Brasil. Toda aquela questão da mercantilização da escravidão, aquela desgraça que eu falei para vocês na aula de mercantilismo, tá? Então, isso vai trazer uma trégua, né, entre os jesuítas e os colonos, porque para o jesuíta tá de boa o negro ser escravizado, né? Porque o negro, ele é inferior, ele é negro, ele é amaldiçoado, então tá de boa. O indígena é que não podia, porque o indígena, ele é inocente, né? Ele ainda tem o que aprender. O negro não, o negro é amaldiçoado, a cor dele já o amaldiçoa, então ele pode ser escravizado de boa. Sintam o peso dessa aula, né? Mas digo uma coisa para vocês. Na aula de ciclo de açúcar, que é a aula que eu vou falar de escravidão, vai ser mais pesado ainda, tá? Porque esse assunto da história, ele é pesado. E ele tem que ser tratado como tal. Beleza, galera? Mas vamos continuar, né? Essa situação da escravização negra no Brasil vai amenizar, então, o conflito entre jesuíta e colono, porque para o jesuíta tanto faz o negro ser escravizado ou não. Bem hipócrita, né? Mas vamos continuar. A gente vai ter então a expulsão dos franceses. O que é isso? Os franceses vão ser expulsos, né? Em 1567, no governo do Mendes Sá, junto com o apoio de seu filho Estácio de Sá, o nosso querido Mendes Sá vai então conseguir expulsar os franceses da França Antártica, né? No Rio de Janeiro. E a gente vai ter então, né, essa situação de liberdade da capitania, né? Que vai ter ali Rio de Janeiro e tal. E a gente vai ter então o fim do governo Mendes Sá em 1572, e aí, né, o Mendes Sá morre, e aí a gente vai precisar de outro governador geral, então a gente vai ter aí Luís de Vasconcelos ser nomeado pelo rei da coroa, tá, a coroa portuguesa, só que ele vai ser atacado no meio do caminho, no meio do Oceano Atlântico, ele vai ser atacado por uma frota francesa e ele nem vai conseguir chegar no Brasil. Aí o nosso querido rei, ele vai pensar assim, cara, não tá dando certo esse bagulho, eu não gostei, quero mudar, quero inovar. E aí ele vai dividir o Brasil em dois. Então de 1572 a 1578, nós vamos ter duas repartições do Brasil. A gente vai ter a repartição do norte e a gente vai ter a repartição do sul. A repartição do norte com capital em Salvador era governada por Luiz de Brito e a repartição do sul com capital em Rio de Janeiro vai ser governado por Antônio Salema, tá? Essa divisão, ela meio que não vai dar certo, tá? O rei, ele vai ver que não tá muito bem coesa, né? A gente vai ver que uma repartição vai evoluir mais do que a outra, né? No caso, a repartição do norte, no contexto de ciclo do açúcar, vai evoluir mais rapidamente, tá? E a gente vai ter, então, o fim disso, porque não tá dando certo. Então, a gente vai chamar outro governador geral. Não deu certo essa repartição do Brasil em dois. Então, a gente vai ter aí o governador Lourenço da Veiga, né? Esse cara vai ficar só 2 aninhos no poder, nem vai fazer muita coisa, tá? Vai continuar tudo que os outros tinham feito, né? De defesa, administração, coletar tributos, tá? O Lourenço da Veiga vai ficar então de 1578 a 1580, 1581, tá? Só que em 1580 nós temos União Ibérica, né? Então agora o Brasil faz parte da Espanha, tá? A Espanha, né, por conta de crise sucessória lá da situação de Portugal, nós vamos ter então a Espanha dominando todas as colônias portuguesas. Agora Portugal e Espanha são uma só. Pelo menos de 1580 a 1640, mas isso é assunto para uma próxima aula. Vejo vocês lá, galera. Espero que tenha ajudado essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. E vamos que vamos. Continue estudando aí, meu querido. Tamo junto. Valeu!